Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler apenas alguns versículos que nós já conhecemos muito bem. Está no versículo 35 até o 38. Mateus 9, do 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus, se todos encontraram podem dizer amém. Amém. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Essa palavra, ela tem falado no meu coração já há alguns dias. E hoje eu já tentei até mudar de palavra, porque é um culto com participação das mulheres e elas participaram aqui. E você deve estar falando assim: pastor, nem é culto de missões hoje, ou então eu errei a data, né? E dá a impressão que a gente só prega essas palavras no culto de missões, né? Aliás, missões se tornou um departamento da igreja. E eu sei que você está aí compenetrado, mas essa hora era para a igreja ter falado misericórdia. Aquilo que Deus instituiu como responsabilidade primordial ou primária da igreja, nós transformamos num departamento. E aí, no culto de missões se fala de missões. E no culto de missões, alguém apresenta uma peça, alguém fala um testemunho, a gente dá uma empurrada na igreja para ver se sai alguma coisa missionária, se alguém acorda. Mas a missão principal da igreja não mudou. O Deus que chamou a igreja para esta missão também não mudou. Eu ontem meditei bastante nessa palavra. E apesar dessa palavra estar queimando no meu coração, eu quero ser mais didático, porque eu vou seguir o que essa palavra aqui diz. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga. Na igreja a gente ensina. E proclamando e pregando o evangelho do reino lá fora. Nós temos a ânsia, muitas vezes, de chegar aqui domingo de manhã, descarregar os nossos males, os nossos pesos. E tem dia que você sai daqui e diz assim: hoje eu nem senti a presença de Deus. É um problema nosso não sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui. Cristãos verdadeiros não vivem de sentimento apenas, apesar de sermos dotados deles. Mas já foi lido hoje aqui pelo pastor Valdemar sobre renovação de entendimento, sobre culto racional. Aqui, entendimento
racional e sobre sacrifícios vivos, apresentarmos ou nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. A palavra de hoje é uma palavra de discípulo ou de discipulado, porque a palavra de Deus mostra, o evangelista Mateus, ele escreve aqui dizendo assim: e percorria Jesus todas as cidades. É muito interessante essa palavra, porque Jesus nunca parou. Jesus, ele veio com uma missão. Lembre-se disso, eu estou falando aqui bem pausado, para você pegar essas palavras aí e guardar no seu coração. Jesus, ele vem com uma missão, debaixo de uma ordem, e ele fez isso com muita maestria. Li há uns dias atrás que muitos de nós passamos a vida inteira para descobrir aquilo que Deus nos chamou para fazer, e Jesus em 3 anos cumpriu todo o ministério dele aqui na terra. Às vezes nós passamos uma vida inteira tentando, e quando descobrimos, ou se é que descobrimos para o que Deus nos chamou, nós já passamos tanto tempo que agora não vale mais a pena. Mas existem detalhes aqui, e eu já disse para os irmãos, eu quero ser bem didático e ensinar, porque Jesus, ele percorria todas as cidades, ele sabia para o que ele havia sido chamado, e aqui há uma grande pergunta de muitos de nós: por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Já aconteceu passar na sua cabeça: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, como que eu vim parar aqui em Fall River? Tinha lá cada cidade boa para eu ir, mas eu vim parar em Fall River. O que eu vim fazer aqui? Mas ao invés de o que e por que Deus fez isso comigo, talvez nós tivéssemos um pouco mais de ouvidos para a palavra de Deus. Porque ontem, enquanto eu cortava a grama do quintal da minha casa, eu orava a Deus e falava assim: Senhor, eu quero uma igreja que saia para trabalhar com a missão de ganhar almas para Jesus. Eu quero uma igreja que saia para ir para a escola com a missão de ganhar almas para Jesus. Eu quero uma igreja que vá fazer o que for fazer com a missão de ganhar almas para Jesus. Jesus sabia qual era o seu chamado. Ele curou, ele fez milagres, ele transformou água em vinho, parou a tempestade, mas tudo para glorificar o Pai e se movendo no chamado de Deus. Para você ter uma ideia, um dia, Jesus chega na casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, e à tardezinha a Bíblia diz que toda a cidade estava na porta da casa da mulher. Imagina que rolo que Jesus causou. E ele começou a curar ali, fazer milagres ali, e chegou a hora de dormir, vamos dormir. Todo mundo foi dormir, Jesus deve ter cochilado um pouquinho ali, mas diz que muito cedo ele saiu da casa da sogra de Pedro e se separou para orar. Ele vinha para a campanha das 5 da manhã. E aí, os discípulos acordaram, abriram a porta da casa, estava cheio de gente. Assim, cadê Jesus? Vai no quarto de Jesus, bate na porta, está vazio. Vão procurar Jesus, acha Jesus separado lá num canto. Não sei se estava no quintal, se tinha ido para o matinho aqui perto ou atrás da pedra, orando. E ele estava ali, alguém então acha Jesus e fala: Jesus, o povo está te esperando para ser curado. Ele falou assim: não dá, eu preciso ir adiante. Jesus teve a oportunidade de firmar um ministério de cura, abrir uma mega church e fazer um barulhão.
Mas não, ele sabia qual era o chamado do Pai para ele: evangelizar os pobres, levar liberdade aos cativos, levar o evangelho aos oprimidos, fazer aquilo que o Pai havia chamado ele para fazer. Eu paro aqui um minutinho e eu quero, diante de Deus, diante dessa igreja, dizer para você que o meu foco aqui nunca foi números. Eu quero essa igreja cheia e vou vê-la cheia. Mas o foco é salvação de almas e não encher igreja. Encher igreja, a gente cria algum tipo de coisa, algum tipo de programa. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali, uma noite da pizza, uma da pipoca, uma do sorvete. Cria o dia feliz para as crianças e faz. E junta um monte de gente aqui para uma mega apresentação. Igreja cheia, casa cheia, mas talvez corações vazios que precisem de salvação. E nós estamos preocupados com números. Pessoas brigando, disputando. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos anunciar o evangelho. Jesus não estava preocupado com a sua igreja. Ele estava preocupado com o seu reino. O reino é maior do que a minha igreja. O reino é maior do que o meu ministério. O reino é maior do que a minha função, do que o meu cargo. O reino, ele diz respeito ao chamado. E quando você sabe do seu chamado, você cumpre ele com obediência. Jesus, ele vai para as próximas cidades. Mas vamos seguir aqui, porque eu quero expor a palavra para você. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele percorria as cidades e aldeias, e ele ensinava. Irmãos, nós somos seres inteligentes. Nós precisamos aprender. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus não é mágica. Eu vou lá na igreja, já falei aqui, né? Às vezes a gente brinca. Pastor, fui num culto ontem, desceu um fogo, pulou. O que pregaram lá? Não sei, mas foi glória. A palavra que nos alimenta. Não é um barulho, não são as emoções. O que faz nos progredir é aprender e praticar a palavra. Jesus ensinava a multidão. Jesus, ele percorria ensinando nas sinagogas. Ele entrava nas igrejas e ensinava a palavra. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que pastores, que crentes estão precisando evangelizar crentes. Está entrando de tudo dentro da igreja. Está entrando tudo quanto é tipo de coisa dentro da igreja. Nós falamos aqui sexta-feira à noite no encontro de homens sobre as vãs sutilezas, as filosofias do mundo. Ah, mas é só uma música diferente, pastor, não dá nada, é legal, o povo vai se alegrar. É só uma pregação um pouco mais acalorada, o povo vai dar glória a Deus e aleluia, mas e aí? Vem pelo ouvir. Essa palavra aqui, irmãos, ensinar, é a palavra didática nossa, que vem do grego didaquê, e ela fala sobre um conjunto específico de doutrinas e de ensinamentos da palavra de Deus que todos nós precisamos saber. Somos a geração que tem acesso a tudo, mas somos a geração mais ignorante de Bíblia. Antigamente nós falávamos sexta-feira, pastor Adriano, quando o sujeito tinha uma Bíblia com uma concordância aqui atrás, nossa! Concordância de 1.500 palavras. Hoje você vai no Google, digita lá sermão sobre oração, versículos bíblicos sobre oração, sai 1 milhão. Eu estou aqui, claro, usando aqui um aumentativo doido, né? A gente hoje tem acesso
aquilo que nunca tivemos. Mas somos a geração que menos sabe de Bíblia. Menos entendemos a Bíblia, engolimos qualquer coisa. Precisa de ensino. Obreiros do Senhor Jesus. Presta atenção aqui. Eu falo isso com o respaldo do meu pastor. Não suba nessa tribuna se você não tiver uma palavra de Deus para a igreja. Não suba aqui para pregar qualquer coisa. Tem que ter consistência bíblica. Tem que ter consistência. Alimento que vai alimentar. Dar docinho para o povo, qualquer um dá. Agora fazer feijoada eu tenho que ligar para minha mãe para saber a receita. Porque precisa saber fazer aquilo, alimenta. Nós precisamos pregar, ensinar a palavra de Deus aqui na sinagoga, aqui na igreja. Aqui é lugar de você não querer impressionar ninguém. Aqui é lugar de você pegar a Bíblia metodicamente e ensinar a palavra de Deus. Você precisa sair daqui com a palavra no seu coração. Você precisa sair daqui e dizer assim, ó, hoje o pastor falou sobre Jesus, o chamado dele, falou sobre ensinar, e o próximo ponto, Jesus pregava. Só que aí não era na sinagoga. Aí era para o povo lá fora. Lá fora você prega, é a palavra proclamação. Proclamação, sabe o que era proclamação? Sabe quem que proclamava a palavra? Era um arauto do rei. O rei fazia um edito, escrevia uma ordem, dava na mão do seu arauto, ele saía de vila em vila, chegava na vila, presta atenção todo mundo presta atenção aqui, o arauto do rei chegou e eu vou falar. Todos os homens, mulheres, todo mundo vinha, fazia uma roda em volta dele, ele pegava o edito do rei e falava assim, o rei diz assim, pá, 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 e falava daquilo que o rei tinha dito. Era ordem, era palavra do rei. Deus nos chamou como arautos, Deus nos chamou para proclamar o evangelho, para proclamar as boas novas. E o salmista e Isaías também diz, bem-aventurado, formosos são os pés daqueles que anunciam as boas do evangelho, as boas novas de paz. Você e eu, como arautos do rei, somos bem-aventurados, temos os pés formosos. Um dia Deus não vai te cobrar por como só você veio à igreja, quantos dias a semana. Ele vai cobrar pelo seu caráter e como você anunciou a palavra do rei. Jesus proclamava, pregava. O que é que Jesus pregava? O evangelho do reino. Evangelho do reino. Vai para a Bíblia, a gente fica impressionado quando nós lemos a Bíblia. Às vezes você lê e não presta muita atenção, mas existem padrões na Bíblia. Pega os sermões que foram pregados no Novo Testamento. Você vai ver que eles pregavam a mesma coisa. Ainda essa semana o Bruno dava um testemunho dizendo, eu me preocupava com o que eu ia pregar, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais o que pregar. Já pregaram tudo. Pega os sermões de Pedro, pega os sermões de Paulo, você vai ver que tudo que eles falam é a mesma coisa. Você vem aqui, o pastor chove no molhado, né? Que nem enxugar gelo, né? Só que é isso. É ouvindo a palavra, é ouvindo a palavra, é ouvindo a palavra, é ouvindo a palavra, que você tem a sua mente renovada, que você tem o seu coração transformado, e você então entende o que Deus quer para a sua vida. Jesus pregava o evangelho do reino, não é o que eu quero, não é o que atrai, não é o que é bonitinho, o que faz isso, o que faz aquilo, o que dá arrepio. Não, é o evangelho do reino. Pastores, obreiros, irmãos, pregue a palavra. Não saia por aí pregando, falando coisa da sua igreja. A minha igreja é boa por isso, a minha igreja é boa por aquilo. E o pastor lá é gente boa. A gente cria um monte de coisa para falar, não que eu seja. Mas eu estou dizendo para você que o que salva, o que transforma, o que muda, o que transforma o coração do pecador ainda é o evangelho do reino.
que eu acho bonito. É o evangelho do reino. Evangelho é ele que transforma. É o evangelho que, aceito dentro dos nossos corações, transforma. Jesus disse em Marcos 16: e esses sinais seguirão aos que crerem. Sinais devem seguir a nossa pregação. Eles não são o principal do nosso ministério, mas eles devem seguir a nossa pregação. Quando você prega que Jesus cura, você deve crer que Ele cura. Quando você prega que Ele transforma, você tem que estar falando de uma transformação que Ele causou na sua vida. Jesus cura. E se tem alguém doente aqui hoje, Ele vai curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e é eternamente. Ele não mudou. Ele tem respaldo. Ele nos dá respaldo pela sua palavra. Eu creio em cura. Eu creio num Deus que cura. E eu creio que Ele pode te curar ainda hoje. Os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Pastor, eu creio, então seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Mas o chamado de Jesus e o seu incluía mais do que isso. Jesus não era um cara desatento que saia, não, o pai mandou fazer isso, eu tenho que fazer isso, e sai. Tem um sujeito aqui que fez 65 anos hoje, não vou falar o nome. Eu falo assim: irmão Manuel, precisa fazer, ele já está indo. Pensa num sujeito rápido. Aí eu falo: volta aqui, irmão, eu não falei ainda o que é para fazer. Aí, pastor. Jesus, ele tinha uma clara visão daquilo que ele tinha que fazer, mas ele tinha um olhar para toda a igreja. Isso aqui não é reunião de obreiro não, mas hoje eu vou pegar no pé dos obreiros, tá? Irmãos, pastores, obreiros, crente, maduro, tem que estar atento. Tem que estar atento à igreja. Tem que estar atento ao que está acontecendo lá fora. A Bíblia diz assim: e vendo a multidão. A gente anda por aí. Eu falei aqui algum tempo atrás de uma pesquisa social que foi feita. Nós temos olhos para algumas pessoas, para outras não. Uma pessoa ficou deitada numa praça no centro de Londres, com roupa simples, por horas. Não parou ninguém para saber se estava dormindo, se estava morto, se estava passando mal. Essa mesma pessoa foi e colocou um terno e deitou naquela praça. Em 1 minuto já tinha parado uma multidão. A igreja do Senhor Jesus escolhe. Jesus não veio só para uma categoria de gente. Jesus não veio para os crentes. Se espantem vocês, Jesus não veio para os crentes. Jesus veio para todos, todo aquele que crê. Nós colocamos Jesus dentro da nossa igreja e achamos que Ele é só para nós, e aí nós guardamos Ele como os discípulos estavam guardando Ele das crianças. Como os discípulos cercavam Jesus de vez em quando, que ninguém conseguia chegar perto. A mulher do fluxo de sangue teve que se rastejar para chegar lá, porque não tinha acesso. Os discípulos cercavam ele. Não, mestre, a multidão, um bando de segurança, com todo respeito, só estou fazendo você entender. Nós não podemos fazer isso com Jesus. Jesus, ele via a multidão. Você vê a multidão? Você vê aquelas pessoas. Essa semana eu entrei numa loja aqui em Fall River, no Job Lot. Enquanto eu entrava, saíam 3 pessoas. Irmão, se tem um negócio que cortou meu coração. 3 zumbis. Eu não sei que tipo de droga que eles tinham usado, mas eram 3 zumbis. E aquilo
mexeu muito. Eu já vi muita gente drogada. Eu já mexi com gente de tudo quanto é jeito. Mas acho que eu estou ficando velho. Meu coração está mole. Eu não consigo ver mais pessoas sofrendo e a igreja parada. A minha oração aqui às 5 horas da manhã é para que o Senhor reavive a igreja. Reaviva o teu povo, ó Deus. Reaviva a tua obra, Jesus. Tem dias aqui que eu não consigo orar, eu só consigo ficar na presença de Deus. Mas o meu coração está clamando, reaviva a tua obra, Jesus, para que o teu povo veja as pessoas que precisam do teu evangelho. Para que a tua igreja não tenha medo de proclamar o teu evangelho. Para que a tua igreja tenha a mesma compaixão que o Senhor teve quando viu aquela multidão. Jesus viu a multidão e teve grande compaixão deles. Quer saber do teu chamado? Quer saber se você está crente mesmo? É quando você olha para alguém e o teu coração chora por dentro, porque você quer ver aquela pessoa salva. Aquele ali não, pastor, aquele não presta. Aquele sujeito ali eu não tenho coragem nem de chegar perto. Aí, aquilo ali cheira mal. Eu vi um testemunho essa semana de um missionário no centro da floresta amazônica, em uma aldeia. Ele ficou lá, morando naquela aldeia, e um dia alguém chamou ele para visitar um homem leproso. O homem leproso era o bruxo da aldeia. E o missionário, com toda a boa vontade, disse: eu vou. Chegaram na casa, quando abriu a porta, o mau cheiro era tão forte, de carne podre, que ele não conseguiu entrar. Ele deu um passo para dentro, deu 2 para fora e falou: Jesus, não dá. Ele olhou o homem estava todo em chagas, todo em feridas, sem pele. Naquela aldeia tem uma pista de avião para os jatinhos de alguns políticos do Brasil descer e se consultar com esse bruxo leproso. E esse missionário disse assim: Jesus, é muito para mim, vou não. E Jesus disse assim para ele: volta lá e dá o meu abraço nele. Tem coragem, crente? E ele falou: não, Jesus, não dá. O cara está fedendo. Jesus falou: eu te chamei para pregar o meu amor. Volta lá e dá o meu abraço nele. Ele precisa do meu abraço. Aquele missionário disse que ele puxou todo o ar que ele podia, prendeu a respiração e entrou. E chegou lá e disse para aquele homem: eu quero te dar um abraço. E foi soltando o ar: eu quero te dar um abraço. E até que aquele homem levantasse e viesse para dar o abraço nele, o ar tinha acabado. E ele teve que sentir aquele cheiro de novo. E o homem veio e abraçou nele com força. Aquele homem nunca tinha recebido um abraço de ninguém. Agarrou no pescoço dele. Ele disse que quando encostou o rosto no pescoço dele, grudou as feridas purulavam, grudou no pescoço dele, a roupa dele grudou na roupa do homem. Mas ele disse que ele sentiu o amor de Jesus por aquele homem. E ele não orou, não cantou, não falou nada, saiu dali, correu para casa, tirou a roupa, jogou no lixo. A mulher dele disse: eu vou lavar. Ele falou: não lava. Não lava, que esse negócio está contaminado. Tomou um banho com soda cáustica, com tudo que ele podia para se limpar. 15 dias depois, ele estava sentado na frente da casa dele. Foi passando um homem com 2 latas para ir buscar água no rio. E aquele homem olhou para ele, jogou as latas no chão, saiu correndo em direção a ele. Ele levou um susto. O homem abraçou ele, começou a beijar o rosto, o peito, desceu, beijou os pés, subiu, beijava ele de novo. Ele falou: o que está acontecendo? Ele disse assim: você não vai me conhecer jamais.
Eu sou o homem que você abraçou há 2 semanas atrás, todo cheio de lepra. Aquele dia quando você me abraçou, eu senti um abraço que eu nunca tinha tido. Eu entrei no banheiro e comecei a tomar banho, a minha pele saía inteira, como de cobra. E debaixo daquela pele podre tinha pele que nem de bebê. Eu fui curado pelo seu abraço. Eu quero esse mesmo Deus que você serve. É bonito aqui, mas quando Jesus te chama para ter compaixão de almas, você escolhe a vizinha ruim não, Jesus. O vizinho ruim não, Jesus. Aquele cara do meu trabalho. E nós escolhemos para quem a gente vai orar, para quem a gente vai falar de Jesus, para quem a gente vai amar. Jesus chama uma igreja que tenha compaixão. Olha, assim como Cristo nos amou, Paulo fala que ele nos amou primeiro. Ainda sendo pecadores, ele entregou a sua vida por nós. O puro pelo impuro, o justo pelo injusto. Você está aqui porque um dia Jesus te amou na eternidade. E Jeremias diz para nós que ele nos amou com amor eterno. Eu te amei. Nós não podemos escolher quem nós vamos amar. Mas pastor, eu não sei o que fazer. Faça alguma coisa. Estenda o teu olhar de misericórdia, de compaixão para a multidão que está em volta de nós. Nós ficamos pensando nos projetos missionários dessa igreja. O que a igreja faz de missões? A gente não tem um missionário na Índia, a gente não tem um missionário na Rússia, a gente não tem. Olha aí para o seu lado, por favor. Pode olhar para o seu lado. Está vendo o missionário? Você é missionário. Você não está na sua terra. Jesus te trouxe aqui. Nós queremos sempre terceirizar. Se o pastor apresentar aqui no 2º domingo do mês um bom projeto missionário, pastor, eu dou $1.000. Nós estamos pagando. Não que a obra missionária não precise de dinheiro, mas nós estamos pagando para missionários irem. Nós queremos lavar as mãos. Enquanto Jesus te chamou, ele te pegou lá de trás da roça. O pastor está me diminuindo já. Não, ele pegou a cada um de nós aqui, onde nós estávamos. Como ele viu Davi de trás da malhada. Ele te tirou de lá, ele te trouxe aqui. Ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer que você ame como ele amou. E sorte que haja em nós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Tem hora que nós vamos ter que nos humilhar. Não é a respeito de quem ganha a discussão ou não ganha a discussão. É a respeito do amor de Deus. Jesus nunca veio pregando religião. Ele veio pregando amor. Ele veio pregando um reino que você, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus que é infinito, que te alcançou, faz parte. Mas você não, parece que fechou o reino e não quer mais que ninguém faz parte. O que nós estamos fazendo? Não se faz essa obra aqui sem compaixão. Esse sujeito que passa do seu lado todo dia e nem te cumprimenta. Esse colega do trabalho que olha para você e às vezes tem até ódio de você. Você ora por ele. Por que eu deveria orar por ele? Porque o Senhor Jesus nos chamou para isso. Jesus viu as multidões, olhou para elas, teve grande compaixão delas, porque andavam desgarrados, andavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ovelha, eu não tenho mais tempo, mas ovelha sem pastor, ela perde a trilha. Ela não come pastos verdejantes, ela come aquilo que ela encontrar. Ovelha precisa de tosa, porque senão a lã cresce demais e ela se engarrancha em
moitas de espinhos e morre ali ou de fome e sede ou por causa de algum animal selvagem. Ovelha desgarrada vira comida de lobo. Ovelha desgarrada não tem pastor para jogar óleo sobre a ferida. Mas Jesus nos acolheu no seu rebanho. Irmãos, tem hora que dá vergonha de ser crente. Porque nós não choramos mais por almas. Porque não existe mais compaixão. Nós começamos aqui uma oração. E eu falei aqui nos primeiros dias, o nosso alvo é santificação. Reavivamento e salvação de almas. Nós não podemos ser crentes pelo simples fato de ser crentes, de ir para o céu. Não te incomoda aquela pessoa da sua família, aquela pessoa do seu trabalho, o seu vizinho, aquela até que você gosta demais, indo para o inferno. E você diz, pastor, eu estou orando por ela. Mas você está orando mesmo? Casualmente. Eu ouvi um testemunho recente de alguém que disse assim: eu dava tanto trabalho para o meu pai e para minha mãe, que chegou um tempo na minha casa que o meu pai orava uma parte da noite, e eu ouvia, e ele não aguentava mais, ele acordava minha mãe e dizia assim: agora é a sua vez. E ele deitava e minha mãe ajoelhava e começava a orar por mim. E minha mãe se cansava, dizia assim para ele: agora é sua vez de novo. Eles faziam turnos durante meses, orando noite inteira por esse homem, que hoje é um grande pregador da palavra de Deus. Você chora por alguém. Você chora por um filho, você chora por uma filha, você chora por um irmão, por uma mãe, por um pai, você chora por alguém. Eu estou aqui porque alguém chorou por mim. Alguém chorou por mim. Talvez você esteja aqui porque alguém chorou por você. E chorou dizendo: Senhor, salva meu filho. Salva a minha filha. Salve o meu irmão, salve a minha irmã. Salvação de almas não se ganha com propaganda em Facebook, a despeito de nós usarmos as ferramentas. Salvação de almas não se ganha com propaganda da igreja. Salvação de almas se ganha e se conquista com oração. Jesus disse que esse reino é tomado à força. E Paulo diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para quebrar as hostes de Satanás. Quer ver muralha sendo quebrada? Quer ver banco cheio? Quer ver gente se rendendo a Jesus? Junte-se a nós em oração. Jesus não fazia isso do que ele queria. Ele disse assim: olha, eu faço do que eu vejo meu pai fazer. Jesus saía e ia orar. Jesus se apartava e ia orar. Jesus ia para o monte orar. Jesus ia para algum lugar orar. Mas Jesus nunca cumpriu o seu ministério por ele mesmo. Ele ia falar com o Pai. Quer saber qual que é o seu ministério? Comece a entrar no mistério da oração. Comece pela oração. Pastor, eu não sou nem tão bom assim em orar. Não precisa, oração não é eloquência. Oração é derramar a alma diante de Deus. Essas ovelhas não tinham pastor. E Jesus disse assim para os seus discípulos. Ele estava cercado por discípulos. Ele disse: a seara realmente é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu não estou cobrando você, apesar de estar, mas me dói no coração orar sozinho. 3, 4 pessoas, 5, quando nós poderíamos ter um exército de homens e mulheres clamando a Deus. Se o meu povo, se
disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu estou falando isso como pastor desta igreja, com muito respeito à sua pessoa, com muito respeito ao seu trabalho, aos seus afazeres, mas tenha compaixão de almas. A seara é grande. Pastor, Fall River está enfiado no pecado. Ótimo! Porque quanto mais pecadores, maior é a seara. Vai lá, você não tem erro. Eu tinha um comandante que dizia assim: se tiverem 10 vindo para o seu lado, é melhor do que um, porque 10 você não tem como errar. Você vai morrer pela obra? Morra lutando. Morra guerreando. Mas o bom é que o Senhor Jesus nos guarda. É bom que nessa obra de evangelização, nós não estamos sozinhos. Ele disse: ide por todo mundo. E depois ele fala assim: e eis que estou convosco. Quando você está no trabalho da evangelização, você não vai sozinho. Você tem o general de guerra que está contigo. Você tem o Senhor dos Senhores ao seu lado. E aí ele disse, para concluir, porque eu não tenho tempo, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Existe um entendimento teológico aqui, e um entendimento racional aqui, que Jesus não levanta ceifeiros lá de fora. Ele fala, é mais ou menos, não é isso que está escrito, eu vou tentar traduzir para você. Ore para que Deus levante gente daqui. Ore para que você seja usado, para que você seja usada. Comece a orar e dizer assim: Senhor, faça-me um instrumento em suas mãos. Eu quero ser usado por ti. Abra oportunidades. Eu não sei como começar, então abra oportunidade para eu falar. Senhor, santifica a minha vida. Me dê disciplina, me dê força para pregar com a minha vida também, não só com as minhas palavras. Ore a Deus para que Ele te use, para que Ele levante você, ceifeiro. Você, ceifeira, para que Ele levante a sua vida para ser uma bênção nesse lugar. Não aqui dentro da igreja, mas lá fora da igreja. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse espaço vai ser pequeno. Aleluia. Eu quero profetizar em nome de Jesus que esse lugar vai ficar pequeno. Nós vamos ter mais de um culto aos domingos aqui, ou melhor, mais de 2. Jesus não te chamou como igreja brasileira, Ele te chamou como missionário do reino dEle. Evangelize o americano, evangelize o chinês, evangelize o hispano com quem você trabalha. Habla lá com o irmão, mas fala errado, mas fale de Jesus, porque o Senhor Jesus vai e ainda está no negócio de salvar almas. Ele não mudou a missão dele continua a mesma. Pastor, eu sou cabeleireira. Leia, fale de Jesus para todo mundo lá. Léo, fale de Jesus para todo mundo lá. Eu sou plasteiro, pastor, é eu e a massa, mas tem um hispaninho trabalhando com você lá. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Paulo fala a Timóteo: instes a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, cumpra o ministério como um bom evangelista. Jesus te chamou para evangelizar, para resgatar almas. Faça isso em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. A igreja do Senhor Jesus precisa trabalhar em obediência. A igreja do Senhor Jesus precisa ter compaixão de almas. E o Senhor Jesus está chamando você para isso. Eu acho que o Senhor Jesus chamou cada povo para o seu tempo. Eu vou falar um negócio que eu ouvi aqui, não se espante não.
Deus não tem saudade do apóstolo Paulo. Ah, se eu tivesse Paulo lá em Fall River, ele arrebentava a boca do balão. Não, Deus tem você. Não, você não entendeu. Deus não tem saudade de Paulo, Ele tem você. Ele tem você. Na vida de Paulo, você olha para o testemunho dele. Paulo não esperava a segunda oportunidade. Eu vou conhecer primeiro, quem sabe tal. Paulo chegava, usava as coisas do lugar e já ia falando de Jesus. Às vezes a gente passa um tempo, né, irmão Antônio? Os crentes escondidos dentro da fábrica não falam de Jesus, não fala nem que é crente, enquanto a gente podia estar falando de Jesus. Presta atenção aqui. Todo mundo presta atenção aqui. Existe um hino antigo que diz assim: como eu posso, tendo as mãos vazias, diante de Deus me apresentar? Como nós nos apresentaremos lá aquele dia? Jesus, eu fui na igreja todo dia. Eu expulsei demônio no teu nome. Eu curei em teu nome. Eu fiz isso em teu nome. Eu não sei. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? O Senhor Jesus está chamando você para essa obra. Você para essa obra. Ele conta com você. Pastor, eu entrei aqui hoje e eu nunca nem aceitei Jesus. Eu não sou crente ainda. Mas se Jesus falou com você, Ele está te convidando para ser crente. Crente nele. E para você ser um agente dele na terra. Não para pregar o nome de uma denominação. A Assembleia de Deus é o top. Não, senhores. Ele está te chamando para pregar o nome que é sobre todo nome. Ele está te chamando para representar o céu na terra. É isso que Ele está te chamando. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus hoje, se você quiser fazer um compromisso com Deus hoje, entregando a Ele a sua vida, seja pela primeira vez para aceitá-lo no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida, ou seja para dizer assim: eu quero ser usado por Ti, eu quero orar por você, mas tem que ser rápido. Você tem 30 segundos para sair aí do seu lugar. Eu não vou esperar, não sou eu quem faço a obra, é Jesus, mas se você quiser, eu quero orar por você.